E nesta segunda-feira, as forças de defesa de Israel afirmaram ter matado o chefe regional da inteligência do grupo extremista Hamas. Belal Alka foi morto na cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, no 10º dia da contraofensiva israelense. Também hoje, o exército israelense confirmou que 199 pessoas de diversas nacionalidades estão em poder do grupo terrorista Hamas. Entre os reféns está Celeste Fishman, de 18 anos, filha e neta de brasileiros. Celeste estava em um kibbutz, um tipo de comunidade agrícola em Israel, quando desapareceu depois do ataque do Hamas. O porta-voz das Forças de Defesa, Daniel Hagari, afirmou que o país tomará cuidado para não atingir os reféns durante a contraofensiva em resposta aos ataques dos extremistas islâmicos. E a gente abre nossa rodada de análise e comentários aqui, dando as boas-vindas, Ana Paula Henkel. Muito boa noite. Seguimos aqui com atualizações da guerra no Oriente Médio. Israel, então, afirmando que o chefe da inteligência do Hamas foi morto no sul da faixa de Gaza. E temos também a informação triste de 199 pessoas feitas reféns sob o domínio, então, do grupo terrorista Hamas. Entre elas, uma mulher, filha de brasileiros, ela que tem apenas 17 anos, a Celeste, que era babá, morava em um kibbutz ali na região próxima que foi atacada pelo Hamas. Uma situação bastante delicada, né, Ana? Quais serão aí os próximos passos nesses dias aí de ataques, de guerra, e como resgatar essas pessoas com vida, 199 pessoas sob domínio do Hamas numa zona de guerra? Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, Silvio, mestre, Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Mais uma semana aqui na companhia de vocês, mais uma semana de tensão no mundo, né? É uma contraofensiva complicada, não é, Paula? Especialistas entrevistados, pelo menos aqui nos Estados Unidos, explicando que para as forças militares, né, o IDF, as forças militares israelenses, é uma contraofensiva complicada, principalmente pelo fator humano, os reféns, não apenas os reféns, mas os palestinos, que são usados como escudos, né, humanos, como escudo humano pelo Hamas. Esse é o DNA deste grupo terrorista, que muitos da imprensa no Brasil não conseguem falar esse nome, essa palavra ainda. Muitos no governo brasileiro não conseguem falar. Hamas é um grupo terrorista. Então, uma contraofensiva complicada por causa do fator humano, dos civis, depois dessa barbárie, né, dessa carnificina promovida pelo grupo terrorista Hamas, mas também pelo campo geográfico ali, né? Muitas vielas, ruas sem saída, muitos túneis, muito material explosivo também em pontos estratégicos da faixa de Gaza. Então, uma contraofensiva complicada que nós acompanhando aqui dos Estados Unidos. Há muita ajuda americana nesse sentido também de tecnológico, também de inteligência. E não tem conversa, não é, Paula? Não tem conversa. É preciso evacuar a área, tirar os civis, tentar libertar os reféns, mas não tem conversa com esse grupo terrorista. Não tem conversa. Até para a paz ser estabelecida, um Estado palestino ser estabelecido, a paz estabelecida entre Palestina e Israel, é necessária a eliminação deste grupo terrorista chamado Hamas. Bom, boa noite, muito boa noite, Carlo Caute, você que fala direto de Buenos Aires, chegou aí para cobrir as eleições na Argentina no próximo domingo, dia 22. Vamos conversar sobre isso mais para frente, mas primeiro quero te ouvir aí em relação a esse balanço desde o último dia 7 de outubro, quando houve esse ataque do Hamas a Israel. Uma série de questões agora estão sendo discutidas, inclusive a incursão terrestre, né, do exército israelense na faixa de Gaza e como fazer isso, tentando ali preservar a população, os civis, os palestinos e também 199 reféns que estão aí sob domínio do grupo terrorista, incluindo também a filha de brasileiros. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paula, boa noite, Ana, boa noite, Silvio, boa noite, mestre Augusto, boa noite, nossa audiência.
Eu já peço desculpas pela minha conexão, não está entre as melhores, mas aqui na Argentina, além de uma inflação de 3 dígitos, a internet também não brilha por eficiência. Então, já peço perdão antecipadamente se minha conexão não está, né, entre as melhores que já vimos aqui no Sem Filtro. Mas a situação, falando do Oriente Médio, a situação extremamente complicada. A situação militar nesse momento, o que deixa muita gente perplexa, porque não se sabe se Israel vai entrar com força de terra. A gente falou disso aqui nas outras edições do programa, porque Israel sabe que isso vai ter um custo elevadíssimo de vidas humanas, não apenas para o exército israelense, que tem uma capacidade limitada, né, de absorver vítimas. Israel é um país muito pequeno, lembramos que Israel é um país que tem menos habitantes do que a cidade do Rio de Janeiro, então não pode se permitir um número de vítimas elevados, especialmente na camada a população, ou seja, os soldados que têm 19, 20, 21 anos, até 23 anos, a população que vai fazer filhos no futuro, a população que vai ser a mais instruída e não pode se permitir o luxo de perder esses jovens em grande quantidade. Além disso, terá um grande número de palestinos que também vão morrer por causa, né, de uma eventual invasão de terra e também eventuais reféns que estão nas mãos do Hamas. Por quê? Porque hoje os palestinos são utilizados como escudos humanos pelo Hamas, palestinos, cidadãos de Gaza, civis, que nada tem a ver com esta guerra, que nada fizeram durante os brutais ataques do 7 de outubro, mas que agora são entre as vítimas dessa situação, porque o Hamas está utilizando eles como humano para forçar Israel a se conter nesta avançada, a evitar de utilizar todo o seu poderio militar e também, caso esses civis acabem falecendo, como isso infelizmente já aconteceu no passado, Hamas pode usar isso como arma de propaganda, uma propaganda contra Israel para reduzir o apoio incondicional que hoje o Estado hebraico tem por parte da comunidade internacional. Então, situação extremamente complicada. Os líderes políticos e militares israelenses sabem muito bem disso, tanto que a ofensiva ainda não começou, passaram-se quase 10 dias desde os ataques e ainda não tivemos um início dessa ofensiva, desse raciocínio que em Tel Aviv está sendo feito, está sendo ponderado, mas infelizmente a brutalidade, a violência, a carnificina que foi cometida pelo Hamas, até o sadismo que os terroristas do Hamas tiveram em relação às vítimas. Lembramos que crianças, jovens, idosos foram mortos, foram degolados no sul de Israel. Toda essa truculência, todo esse choque que provocou Israel impõe para Israel uma resposta militar. O último ponto infelizmente, contra o terrorismo é muito difícil ter uma resposta militar definitiva, porque o terrorismo não é uma estrutura organizada como é um Estado, ou como é, por exemplo, o próprio Hamas. O terrorismo é uma forma de luta. Então, lutar contra o terrorismo é muito complicado, é muito difícil. Lutar contra uma organização, eliminar os seus líderes, desmantelá-la, isso é possível, mas a questão utiliza o instrumento do terror como política violenta. Isso vai ser muito difícil para erradicar de vez. Então, é apenas o começo de uma longa guerra que vai ter um contexto sangrento por ambos os lados, infelizmente. Silvio Navarro, muito boa noite. Chegamos então ao 10º dia dessa guerra no Oriente Médio. Temos a informação então de que o chefe da inteligência do Hamas foi morto no sul da faixa de Gaza e agora discute-se a partir dessa semana, né, como é que vai ser essa contraofensiva de Israel aos ataques do Hamas. É uma contraofensiva bastante delicada porque envolve, enfim, a vida de 199 reféns e também da população civil ali que mora na faixa de Gaza. Estamos falando ali 2.300.000 pessoas numa região de conflito, de guerra, uma região extremamente afetada por esses ataques do Hamas. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlo, Ana querida, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que começa a semana conosco. Olha, já é possível, né, afirmar que será uma guerra longa,
mas pode ter certeza que Israel vai vencer. Acho que o Carlos fez um comentário amplo, bem completo da situação, e uma incursão por terra, sobretudo nessa fronteira norte, de fato é muito delicada, porque o Hamas utiliza a população, os civis, como escudo humano. É uma faixa estreita, 41 quilômetros por 12 de largura, hiperpopulosa, muito pobre e repleta de labirintos. Túneis. O Hamas, os terroristas se movimentam por esses túneis e tem ali os seus cativeiros, onde temos a informação agora que 200 pessoas são mantidas reféns. Mas a Israel não resta outra escolha senão responder, manter essa contraofensiva com muita firmeza em busca desses reféns. O Hamas precisa dessa resposta. Aliás, o Hamas precisa, e o mundo tem a oportunidade, o Hamas pode ser riscado do mapa definitivamente. Isso é um combate contra o terror. Como nós passamos a semana passada inteira afirmando, o avanço da barbárie contra a civilização, e não há espaço mais para esse banho de sangue, para essa selvageria. Israel não pode negociar. Você não negocia com alguém, com uma organização paramilitar, uma organização armada que quer a sua extinção. Não dá para se negociar numa mesa onde do outro lado está alguém que quer o seu fim. Por tudo isso, a gente sabe que será uma guerra longa. Como o Carlos acabou de dizer, não é fácil acabar com o terrorismo. Não há vácuo de poder nesse tipo de organização. Após a morte de um líder, por exemplo, já temos alguns casos. O líder comanda o Hamas na parte sul de Gaza e também um outro líder morreram, já foram identificados, mas não há vácuo de poder. Outros assumirão esses postos. Então, é possível e preciso que essa contraofensiva não pare e todos os indícios que temos agora é que será uma guerra longa, mas Israel vai vencer. Augusto Nunes, muito boa noite. Nos próximos dias, então, a gente vai acompanhando como o exército israelense vai desenhar essa contraofensiva contra o terror, contra o grupo terrorista Hamas. E também queria te ouvir, você também enxerga que essa vai ser uma guerra longa, que vai durar meses? Como é que você avalia isso nesse momento? Paula, não sei se meses, mas longa para os padrões estabelecidos por Israel. Tivemos a Guerra dos 6 Dias, né? A outra guerra do Yom Kippur, me confundo, do Yom Kippur, também acabou num tempo relativamente curto. Mas, primeiro, boa noite. Paula, nossa chefe, meu irmão, Silvia, Ana, minha querida, Carlos, nosso homem na Argentina. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu queria acrescentar algumas observações aos ótimos comentários aí que antecederam o meu. Eu acho engraçado, né, para não dizer que eu acho torpe, ficar lendo agora os textos dos defensores do terror, que não tem coragem de apresentar-se como tal, dizendo, não, é a hora de paz, negando a um país que foi traiçoeiramente atacado o direito do revide. Isso existe, legítima defesa, enquanto eles estiverem lá, e tem reféns. E quem está usando escudos humanos é o Hamas. Então você tem de atacar e, olha, não tem como evitar mortes. E não serão poucas. Mas eu recordo, por exemplo, que houve nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Munique. Sim. Eram, não me lembro quantos atletas faziam e dirigentes faziam parte da comitiva israelense. Eram 11, Augusto. Quantos? 11 foram assassinados. O serviço, os especialistas disso, israelenses, estavam em grande forma, né? Não é o caso agora, estavam meio distraídos, para dizer o mínimo. E os alemães que se juntaram, a polícia alemã, ali está especialista em trapalhadas também. O que aconteceu foi um desastre, morreu gente de poucos sobreviveram. Sequestrados pela organização Setembro Negro e atletas.
também um ataque terrorista, né? O terror, como é que você vai recomendar um pouco de sensatez? A Ana sabe melhor que eu. A Vila Olímpica era um lugar de paz enquanto duravam os jogos, porque ninguém pensava numa coisa dessas, não tinha segurança, nada. As pessoas circulavam por lá, era fácil entrar para entrevistar. Entrava, procurava, depois mudou completamente. Eu conversei com o Bebeto de Freitas sobre isso, né, que foi técnico da seleção de vôlei. Ele falou, mudou tudo depois. Virou um lugar extremamente policiado, tal, por motivos de segurança. Bom, lá foi um desastre. Mas eles mostraram depois, os israelenses, a sua eficiência. Quem assistiu ao filme Munique sabe disso. Quem não assistiu, assista. Não duvidem. Israel vai liquidar todos os que coordenaram, arquitetaram o ataque. E quem estiver na frente. Eles conseguiram isso daquela vez e conseguirão agora. É porque eu imagino que o governo de união nacional lá, provisória, vai fazer com que Israel se concentre no necessário, né? Não descuide da segurança. Então, esses jornalistas falam que é hora de paz, como é que pode chamar um palestino do Hamas de animal selvagem? O Lula usou primeiro essa expressão para se referir a gente que se opõe a ele, aos golpistas do 8 de janeiro e tal. Então, para com essa frescura. Israel tem reféns a resgatar, tem dirigentes terroristas, chefes terroristas a executar. E olha aqui, vamos parar de hipocrisia, né? A vingança é o mais humano dos sentimentos, como aprendem quem vê as peças do Shakespeare. Ele basta, a vingança é do ser humano. Isso vai acontecer, não adianta. Eu sonho, como todo jornalista, que tem a cabeça em ordem, né, que não é maluco, que tem algum sentimento, eu sonhei a vida inteira como diretor de redação em dar a manchete. Ontem, pela primeira vez na história, não houve um único conflito armado no mundo, porque desde que surgiu a imprensa, desde que a história passou a ser registrada, o mundo não teve um único momento sem que houvesse uma guerra de tamanhos diferentes, né? Como as guerras são de dimensões, proporções desiguais, mas neste momento alguém está atacando alguém numa guerra regional, tribal. Continua a guerra da Rússia, provocada pela Rússia. Isso continua. Eu sou pacifista, tá? Eu sou, mas não acredito que eu viva para conhecer um dia de paz. Então vamos olhar as coisas como as coisas são. Israel vai contra-atacar e vai vencer, como aconteceu em todas as guerras que eu testemunhei, como ser humano, como jornalista. Antes a gente seguir aqui com notícias, a Ana levantou a mão e o Caute também quer complementar. Vamos lá, Ana, primeiro, vai lá. Eu só quero complementar essa história do Augusto de Olimpíada, porque as vilas olímpicas agora, eu participei de 4 Olimpíadas, e as vilas olímpicas agora, elas são um quartel-general global, até para nós atletas. Para nós, quando saímos da vila para entrar, são várias camadas de segurança. É absurdamente controlado e seguro. Mas, além disso, a casa ou o alojamento dos israelenses é outro quartel-general dentro da própria Vila Olímpica. Eles têm um aparato, não apenas dos israelenses, eles são autorizados, os israelenses são autorizados
a que o Mossad fique ali no alojamento com eles 24 horas. Em 2004, na Olimpíada da Grécia, Israel estava pertinho do nosso alojamento. É uma mini vila dentro de uma vila olímpica que já é protegida, exatamente, né, por causa desse ódio, desse antissemitismo que em 2023 nós ainda estamos falando dele. Inacreditável. Carlo. Rapidíssimo, Paulo, só queria complementar, o Augusto justamente lembrou dos ataques em Munique em 72, e é interessante notar esse ponto. O sucesso do Setembro Negro marcou o seu fim como organização terrorista. Ou seja, a brutalidade, a violência, o choque que aquele ataque gerou no mundo fizeram que o próprio Ocidente, inclusive a esquerda ocidental, se voltasse contra aquela organização que naquele momento era uma das mais poderosas do universo palestino, e hoje ninguém mais lembra. Lembramos, por exemplo, de Al-Fatah, que foi naquele momento, porque foi naquele momento que Yasser Arafat conseguiu se manter no poder, se consolidar no poder, porque eliminou um concorrente, né? Assim como foi eliminado o concorrente que era a Frente para a Liberação da Palestina, depois do ataque no navio Achille Lauro, onde foi morto um judeu americano paraplégico, foi morto com um tiro e depois jogado no mar por terroristas palestinos, o Abu Abbas, que era o líder naquele momento, desapareceu do mapa por causa dos excessos cometidos por sua organização. Então, só complementando o que o Augusto justamente lembrou, além do fato que Israel vai pegar um por um esses líderes e vai eliminá-los, qualquer lugar do mundo eles estejam, como foi feito durante a operação Ira de Deus, né, Vingança de Deus, após 72, dessa vez também esse poderia ser o começo do fim do Hamas, por excesso de sucesso, infelizmente, macabro, trágico, desta operação, como aconteceu já no passado contra as entidades terroristas palestinas.